Como estamos por aí? Será que hoje é dia de vitória brasileira de novo? Vinícius Correia contra Bibchik, da Ucrânia. Bibchik muito mais experiente que o Vinícius, né? Esse é só o primeiro mês do Vinícius. E já chegando aí numa semifinal de segunda divisão, que é excelente. Daqui a pouco a gente já vai entrar na sala ali para ver se os competidores já estão prontos. E é isso aí. Vamos com tudo. O pessoal do chat aí, se estiver me ouvindo, me fala se o som tá bom, se tá tudo tranquilo. Vamos lá para a sala. Talvez algum probleminha de conexão aqui. Vou ter que reiniciar o jogo. Para lá. Reiniciar. A tecnologia tem dessas, né? A gente acha que tá tudo certo, deixa tudo prontinho antes. Acha que tá arrasando. O negócio não entra direito. Vamos lá, vamos ver aqui juntos. Uhum. Código da sala. Vamos lá. Assim. Hello, dear friends. Hello, Vlad. How have you been? We are I don't live see you, but already. I feel your breath. I wish you both a wonderful match. Good luck. You can start whenever you want to take your time, but we are Ok, already live. Good luck, guys. Okay. ok. Thanks. Então, acho que Two ele times bugou. Talvez he eu vou sair just da sala was e entrar knocked de out novo. Não sei o que the room. aconteceu. Ele não tá aqui pra mim. Now, I okay. don't see him. Guys, let's use the same room code, but adding one more number 4 at the end. Ok. Number 4. Got it. Okay. 182-444. And let's try this wrong. Okay. Ok, Okay. got it. É isso aí, galera. Tava com algum problema ali mesmo na sala. Vamos ver agora se resolve. O pessoal já tá aí no chat. Brian Vestre já tá aí, Maurício, Léo, boa. Sou Rovoy, hello my friend, nice to see you here. Okay, let's go to the room, let's see if they're ready. Let me just warm up a little bit because I wasn't playing. Okay? Okay. Yeah. What about now, guys? Is Vlad? everything good? Everything okay? Yeah, Great. everything is fine. It seems Take to be your fine. time, don't rush. Wish you both a good match. Thank you very much. Yeah, thanks. Let's go. É isso aí, galera. Deixa eles aquecendo agora um pouquinho. Enquanto isso, vamos testar as coisas aqui, ver se está tudo funcionando. O scoreboard provavelmente vai funcionar. Agora eu vou ter que dar um jeito no negócio ali que não está funcionando do spin e do speed ali na parte de baixo da tela. Vou ver se eu consigo dar um jeito aqui. Ahá, atualizei, deu certo. Beleza. É isso aí. Vai começar a final daqui a pouco. Quem mais tá na torcida aí, manda um oi no chat pra gente saber como é que tá a nossa torcida brazuca Let's do aí. forehand or you want backhand more? Okay. Let me just accelerate a bit. Yeah, okay. Pelo que eu conheço desses dois, o Vinícius do Brasil eu não vi ele jogar. Eu vi ele jogar, né, já no streaming, mas eu nunca joguei com ele. O Bibchik eu já joguei com ele, fiz um treino com ele uma vez. E ele tem bastante potência dos dois lados.
ele não é tão regular quanto o Vinícius. Pelo menos essa foi a minha impressão, né? Vendo os dois jogando. Mas ele tem muito poder. Tatsuya Sato, Forehand. welcome to our Yep. chat. Welcome to the streaming. O maluco mandou um russo ali que eu não entendi porra nenhuma no chat. Vamos lá. É a torcida do Bibchik, que é da Ucrânia, né? A Ucrânia se fala russo. Desculpe a minha ignorância, eu acho que lá fala russo e ucraniano, né? Acho que são duas línguas diferentes. A russa eu tenho certeza que fala. E se existe a língua ucraniana, que eu acredito que sim, eles devem ter essas duas línguas como línguas oficiais. Já dá para acompanhar ali na parte de baixo da tela, do lado direito, dá para acompanhar só no aquecimento deles o efeito na coluna do meio, né, a rotação, e a velocidade na coluna da esquerda. A coluna da direita é onde eles estão batendo na bola, né, a parte de cima. Agora eles estão trocando topspin. Um deles batendo um pouco mais reto, outro um pouco mais lateral. Let's begin. Mais side spin. Ah, okay. Okay. Good luck. Good luck for you. Esse jogo. That would be a great match. The match of the century for the legacy. Esse Bibchik é uma figura, cara. Eu gosto muito dele, ele é engraçadíssimo. Vocês viram ele falando ali, esse vai ser o jogo do século. Ele é muito engraçado, é um cara muito de gente boa. E o Vinícius vai ter que se cuidar muito. O Bibchik tem braços longos, né? Um cara alto. E vocês vão ver que ele tem muita bola forte dos dois lados, né? Como eu disse, ele não é tão regular. Então, se o Vinícius conseguir controlar o jogo um pouco mais curto e sair primeiro, ele vai levar mais vantagem. Se ele deixar o Bibchik abrir o tempo todo, vai ficar difícil o jogo para ele. Essas bolas assim, ó, o Bibchik gosta muito, 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 muito. Ele abre com um giro bonito, tem uma técnica bonita ali no backhand. Eu acho o forehand do Bibchik um pouco mais fraco, em termos de opção, né, de ataque. Mas o Vinícius tem que entrar com variação de jogo, variação de peso de bola, tomando a iniciativa quando puder. Ó, se deixar a bola na mão assim do Bibchik para ele acelera com tudo mesmo. E essa bola do backhand dele gira bem. Vocês veem que o Vinícius tem um jogo mais controlado, né? Mais de frente para a mesa, ali pertinho da mesa, controlando bem o posicionamento da bola. Tá vendo? Colocou um bloqueio bem agora na diagonal ali da esquerda para jogar o Bibchik para a lateral da mesa. Isso é uma coisa também, vocês vão ver, o posicionamento do Bibchik é mais no meio da mesa, né? Então ele acaba deixando desprotegido ali o lado do backhand dele, apesar de ele ter braços compridos. Não é tão fácil de chegar nisso. O ideal seria se posicionar um pouquinho mais para a esquerda, né? Então, se o Vinícius conseguir explorar isso, vai ser bom. E ganhou o primeiro set, Bibchik 11-9, equilibradíssimo ali no Sorry, finzinho, né? one moment. Small breath. Um erro bobo do Vini, na verdade, ali no finzinho. Okay. Juliana, seja bem-vinda ao chat. Quando a gente vê mulher torcendo assim no tênis de mesa, normalmente é da família do jogador, né? Ou é namorada, ou é irmã, ou é, sabe, é uma pessoa muito próxima, porque o esporte difícil para a mulherada aderir, viu? Tem bastante mulher jogando, lógico, mas o número de homens normalmente é muito maior, né? Ainda mais acho que aqui no Brasil. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho até hoje. Mas então seja bem-vinda, Juliana. Espero que você goste aí do jogo, da transmissão. E vamos torcendo pro Vinícius, né? Vini Correa. Excelente bloqueio. Virou pro contra-ataque. Excelente ponto, hein? Excelente ponto.
tem isso também, né? Se o Vini conseguir dar a bola pro Bibtic atacar e ele conseguir controlar o primeiro ataque fazendo bons bloqueios, também o jogo fica bom para ele, né? Ele vai ter chance de eventualmente contra-atacar ou explorar um pouco essa falta de consistência do ucraniano, né? Ele tem potência, mas não tem tanta consistência. Ó, o Jô aí. O Jonathan é meu irmão, tá? Pra quem não sabe, Pimentel é de verdade, viu? É irmão de verdade. Não é só coincidência do sobrenome, não. Com tudo aí. Esses dias estava minha mãe no chat, foi uma festa, né? O Daniel tá por aí, não? O Daniel ficou chavecando minha mãe pra ela contar todos os meus podres de criança. Foi uma festa no chat aquele dia. Hoje é meu irmão. Se quiserem chantagear meu irmão aí pra ele falar besteira aí minha, contar os podres do meu passado, ele tá aí no chat. Se comprar um chocolate da Cacau Vegan, ele conta tudo, viu? Já vou adiantando. Importante agora esse finzinho de 7 pro... Ai, não erra saque agora, pelo amor de Deus, Vini. Agora tem 2 saques do Bibitic. O primeiro, o Correia, o Vini Correia conseguiu. Vamos ver se ele consegue. Importantíssimo esse ponto, hein? Linda troca de bola. Um efeitaço de backhand do Bibitic. O Vini não aguentou o bloqueio. Foi pra cima agora. Isso é importante. É importante ele tomar iniciativa. 11-11, equilibradíssimo, hein? Primeiro set já foi pela diferença mínima de pontos, 11-9. Sérgio, seja bem-vindo ao chat. Vamos na torcida aí pelo Vini, hein? Olha que troca de bola, hein? Só porque eu falei que o Bibitic não tinha tanta consistência, o bicho tá acertando tudo, né? Eu vou ficar com a minha boca fechada. Excelente saque. Very Wow. good. Excelente feito. Whoa. Yeah, great one. Yeah. My pulse is 165. I need to calm down a bit. Bibitic, don't have a heart attack, please. We have no way to help you, so don't have one. No, it's okay. Previously, I remember my maximum was like 185. That was already dangerous. So now I trying to make some pauses and like drink water Yeah. and be more calm. But thanks for taking care about me. Falei Whenever you want. figura. Carlos, você faz a final com quem ganhar daí, né, Carlos? Tá de olhaço nesse jogo, né? Uma coisa legal, Carlos, que você pode ver é essa tabela ali no You're canto inferior smoking. da tela, do lado direito. No. That was so deep breath. Se você assistir depois, Carlos, o replay do jogo, você consegue pausar para ver a quantidade de efeito que eles estão colocando, né? Isso é importante depois para avaliar, né? Para comparar depois com o que você põe de efeito, o que você está acostumado, né? Para ver acerto de ângulos e tal. Então essa é uma estatística interessante do jogo. Okay, I'm ready. Yeah. Okay, let's do one more. As Vamos lá para o great as segundo that jogo. O one. primeiro jogo foi do ucraniano em 1-0. Quem ganhar 3 jogos primeiro ganha um encontro todo. O Bibitic já saiu na frente. O Bibitic tá sacando muito bem, né? De duas, uma. Ou o Vini bota ele para correr, controlando ele com os bloqueios. Ou toma mais a iniciativa, vai para cima, usa mais o forehand. Léo, isso é muito legal mesmo, hein? Pessoal do Citar aí comparecendo para assistir. Já é uma loucura, né? Já é uma febre no Citar o tênis de mesa virtual, né? Aliás, pessoal que estiver em São Paulo, quiser testar o tênis de mesa em realidade virtual, dá um pulo lá no Citar, Centro de Treinamento de Alto Rendimento, ali perto do metrô Praça da Árvore.
que fala com qualquer um deles lá, o Rodrigo Léo, com o Ted, com o Edilson, que eles têm headset lá para você testar. Você marca um horário lá e testa, faz um treino. Às vezes é legal, né? Antes de comprar o headset para fazer uns treinos antes, para ver se gosta, né? Felipe, o Campeonato Brasileiro, sim, é no mesmo formato. Talvez só a final ou as finais vão ser melhor de 7 jogos, né? Então tem que ganhar 4 jogos inteiros, né? Cada jogo é melhor de 3. Não tem como mudar isso dentro do jogo, né? Todo jogo é uma melhor de 3 sets. Então, nesse agora que nós estamos vendo, é uma melhor de 5 partidas, né? Então, quem ganhar 3 jogos primeiro ganha. O ucraniano ganhou o primeiro set agora do segundo jogo, né? E às vezes é o melhor de 7 jogos. Tem que ganhar 4 partidas. Eu lembro que a final do Brasileiro ano passado foi uma melhor de 7 jogos, a final, que foi presencial lá em Chapecó. Mas os outros jogos da parte remota, né, virtual do campeonato, se eu não me engano, foi tudo melhor de 5 jogos, como está sendo esse agora. E esse primeiro set do segundo jogo, o Bibitic dominou bem, né? Você vê que ele tá atacando bem, tá distribuindo bem, tomando a iniciativa o tempo todo, é um jogador perigoso. O Vini precisa fazer alguma mudança estratégica aí mais relevante. Provavelmente sacar mais curto, trazer o Bibitic mais para dentro da mesa, atacar primeiro. E quando não conseguir atacar, de repente ser um pouco mais ofensivo no bloqueio, fazer um bloqueio um pouco mais ativo, ou um pouco mais colocado, né? Colocando a bola mais para os cantos, fazendo o ucraniano se mexer. De repente um bloqueio rápido, um contra-ataque no meio da mesa também Shall pode we? ser bem eficiente. Yeah. Yeah. By the way, have you put off and on your helmet? Sorry. You just put off and then put on your helmet? Yeah. Just a friendly advice. Each time when you do it, at least check the height of the table. Okay. It's okay. I already checked it. Okay. Thank you very much for letting me know this. Yeah. Você Hey, vê quando o let's cara é gente go. boa, né? O Bibitic avisando o Vini que quando você tira o óculos da cara, toda vez que você coloca ele de novo, é bom verificar se a mesa está na mesma altura e no mesmo lugar, né? Porque de repente você não está vendo o ambiente que você está jogando, você pode enfiar a mão numa parede aí, se machucar, sei lá. Então, você vê, o cara é gente boa, né? E o Bibitic, ele é o responsável por eu estar usando esse placar no jogo ali que vocês estão vendo no centro da tela ali na parte alta e também essas estatísticas na parte de baixo do vídeo. Aí, ó, mais agressivo agora o Vini, né? É isso que precisa, cara. Se você é um jogador de controle, isso serve para todo mundo, hein? Dica do tio Vlad aqui. Se você é um jogador de controle e você não está conseguindo ganhar do seu adversário controlando ele, você vai ter que tomar uma iniciativa com um pouco mais de risco, vai ter que forçar um pouco mais, vai ter que sair um pouco da sua zona de conforto, né? Gastar um pouco mais de energia, jogar um pouco mais forte, porque senão você vai ficar nessa de controlar o tempo todo, o cara tá te ganhando, nada vai mudar e acaba ficando muito confortável para outro jogador. E é isso que parece que o Vini está tentando agora, né? Saindo um pouco da zona de conforto, tentando atacar um pouco mais. Sérgio, é isso aí mesmo, cara. O pessoal vai chegando, né? Cada vez mais jogador. Hoje mesmo dei aula para um brasileiro chamado Daniel, lá do Mato Grosso. E o menino é bom demais. Está 14 dias só jogando, tem técnica excelente. Vocês vão ouvir falar muito dele ainda. Mês que vem ele já deve jogar o campeonato da primeira divisão, porque ele com 14 dias ele já está com pontuação acima da segunda divisão, está com 2.700 pontos já. Então vocês vão ouvir falar muito dele. Tá chegando muito jogador brasileiro bom. No mundo todo, né? Tá crescendo depois do Mundial da Suécia que teve ano passado, em novembro. Mas agora no Brasil tá chovendo jogador bom, cara. Isso é maravilhoso. Leomar, obrigado. Obrigado, que bom que você gosta das times. Sorry. Equilibradíssimo esse set, hein? Deus, importante pro Vini esse jogo, né? Fazer 1-1 em jogos psicologicamente
É muito mais tranquilo do que você sair perdendo já de 2-0 e ter que buscar uma virada e ganhar 3 jogos seguidos, né? Oh, sorry, one moment. Yeah, go. Okay. Carlos, se você joga esse seu drive lateral de direita, se ele entra mais na diagonal curta, né? E contra o Sei My Nome, a gente assistiu o seu jogo, né? A gente viu que funcionou muito bem. É bom que faz o Yeah, okay. Go. bloqueador se mexer, Yeah, né? go. Your Joga o service. cara mais pro lado, você fica com a mesa aberta depois. É uma boa estratégia sim. Mas é uma boa estratégia contra qualquer um, né? Não necessariamente contra esses dois. É importante agora o Vinícius tomar a iniciativa desde o início, né? Ó, você viu o Vinícius perder um ponto Probably de you hit saque agora porque não jogou a above bola the Yeah, table. yeah. vertical. Então, para quem está jogando aí, não tem árbitro, lógico, né? O jogo é o próprio árbitro, que evita a discussão. É ótimo isso. Só que é o que acontece. Quando você joga a bola errada e saca, o jogo te adverte, te deixa repetir. Se você repete errado de novo, 2 vezes seguidas, você perde o ponto. Esse bloqueio mais firme agora que o Vini está fazendo, está dando mais resultado, né? Se ele ficar parando muita bola, dá tempo para o ucraniano se reequilibrar ali. Ai, quase. Dá tempo para o ucraniano se reequilibrar e preparar o próximo ataque, né? É isso aí, tá vendo? Mais uma vez, um bloqueio mais firme, né? Quase um contra-ataque ali de backhand. Então, lembrando que já temos o Carlos na final dessa categoria, esperando o vencedor desse jogo. Se o Vini ganhar, teremos uma dobradinha brasileira na final da segunda divisão. Na primeira divisão, essa semana, vamos ter o jogo do Rodrigo Léo com o Ted na semifinal da primeira divisão. Uma pena eles se cruzarem na semifinal, porque eu acho que os dois teriam muita chance de chegar na final. Tanto que o jogador que o Rodrigo Léo ganhou no grupo tá na outra semifinal, né? Azar de quem caiu no grupo dos dois, né? Muito bom. 2 match points pro Vini agora. Vamos torcer agora para ele conseguir tomar iniciativa no próprio saque. Tio Vlad sacaria curto na direita agora. Boa, acelerou bem de back, deu Oh, muito great certo. one. 1-11. Oof. Curtiram o show de câmeras aqui do intervalo? Tem outra, ó. Essa aqui eu gosto também do intervalo, ó. Mostra o nosso patrocinador Cacau Viga e mostra os dois jogadores aí de um ângulo que a gente nunca viu, né? Pessoal, pelo jeito vamos ter um jogo longo, hein? Do jeito que a gente gosta de assistir, né? A gente quer que o brasileiro ganhe, mas a gente quer assistir bastante também, né? E ganhar sofrido é mais gostoso também, né? Pra quem não é parente do jogador, lógico. Jô, eu concordo. Se ele manter esse bloqueio mais forte, ele leva sim. Ele tem a opção de sair atacando também um pouco mais, né? A direita dele é boa, cara. Eu acho que ele não tá, como ele joga pouco tempo no VR, né? Eu acho que ele ainda não tá muito familiarizado, é mais difícil se movimentar no começo, né? Porque você tem o óculos na sua cabeça pesando, demora um tempo para se acostumar, mas o forehand dele também é bom. Se ele mexer um pouco as pernas e cobrir mais o meio da mesa de forehand, eu acho que ele também leva bastante vantagem. Mas esse bloqueio de backhand dele mais fundo realmente está dando mais trabalho, né? Quem que é corintiano, Sérgio?
Esse jogo eu acho que vai ser decidido dentro da mesa. Se o Vini conseguir receber melhor o saque, eu acho que o jogo fica um pouco mais fácil para ele porque ele tem mais controle, né? É isso aí, tem que comer cacau vegan, para de comer saque, é isso aí. Ah, você que é corintiano, Maurício, entendi. Ó, para vocês se sentirem bem, eu não tenho time de futebol, tá? Então vocês não precisam ficar bravos comigo. Para mim dá na mesma quem ganha. Eu torço para todo mundo, porque eu não perco nunca. Então, vamos indo para o nosso Yeah, terceiro jogo. Yeah, ready. ready. Okay. Eles têm que apertar o. Isso, já começou. Agora sim. Vamos lá, jogo ranqueado. Terceiro jogo, hein? Vamos na torcida aqui, seguimos firmes. Guys, following the streaming in the chat. Who is not Brazilian? Say hi to us. Let us know you're here. Olha que controle bonito do Vinícius, né? Realmente. Essa bola aí, né? Essa bola que se ele acelerar um pouquinho mais essa bola de backhand, que ele tá entrando reto, esse bloqueio, começa a ficar melhor o jogo para ele, né? Excelente troca de bola dos dois, hein? Era o que eu tava falando na última transmissão que a gente fez, acho que foi ontem, né? USA rooting for Bibchik. Hello, David. Nice to see you, my friend. David, another very solid player. Oh, sorry. What happened? My controller battery is very low. I need to change it. Okay, okay. I'll wait. I'll wait. Mhm. Sohovoy from Ukraine. All the good players in the chat. Nice to have you guys here with us. O Vini tá dominando agora, né? O jogo parece que virou. Para quem não entendeu, agora o Bibitic só pediu um tempo que a bateria do controle dele tá fraca, ele vai trocar. Inclusive, esse último ponto, o Vini sacou, ele não conseguiu defender, porque acho que o controle dele meio que perdeu o rastreamento, né? Não necessariamente, né? Mas se eu fosse o Vini agora, eu erraria o saque de propósito para dar um ponto para ele, levando em consideração que ele não teve como jogar o ponto Need anterior. adjust Mas não table jump. necessariamente, porque essas coisas no VR acontecem também com frequência, então não necessariamente seria um fair play agora, ou não seria um fair play sacar normal e jogar. Não, não nesse caso, né? Vamos ver qual que é a decisão do Vini aí, porque na verdade ele sacou, o Vini também não tem culpa nenhuma da bateria do controle do cara tá baixa, né? Na verdade, isso é uma boa dica para quem tá jogando VR, tá? Vai entrar para jogar campeonato, certifica que a bateria extra tá carregada, a bateria do Okay. headset também. Yeah, everything else all set. Yeah. Yeah, take your time. Let's go. Yeah. Yeah, no, it's okay. I have changed the battery and adjusted the table. That's Okay, probably okay. all I need. May I? Let's go. Okay. Então, verificar também a bateria do controle, né? Se a bateria do controle tá com a carga boa.
Porque imagina se isso acontece no final do último jogo, no 10-9, né? Acaba o jogo. Então, realmente tem que prestar atenção nesses detalhes, né? Ver se está tudo carregadinho, ver se o Wi-Fi está funcionando bem, se você está na rede certa do Wi-Fi da sua casa, né? Ou do seu clube. Tem que verificar tudo. Vocês viram que pra gente pareceu que a bola bateu 2 vezes na mesa do Big Tick agora, né? Na verdade não bateu porque a gente tá com um atraso, né? A gente tá no Brasil, né? E ele tá lá na Ucrânia, então existe um atraso. Para os jogadores não parece que bateu 2 vezes. Eles usam uma ferramenta no jogo chamada pinball. Então eles veem que bateu uma só, né? Mas pra gente aqui às vezes parece que bateu 2 vezes. É, o Vini com dificuldade, foi isso que o João falou, né? O Vini com uma dificuldade na recepção de saque. O saque do Bibitic é uma lateral por cima e o Vini tá lendo errado, entrando muito embaixo da bola. Principalmente esse saque de backhand do Bibitic, né? Excelente entrada agora na mesa para atacar a bola difícil, bola pesada, baixa. Tá vendo? Ó, se der tempo pro Bibitic jogar, ele bota potência mesmo, ele larga o braço. Aí já fazendo ele se mexer de um lado para o outro já fica um pouco mais interessante, né? Importantíssimo esse final de set agora, hein? Isso, o Vini tem que ir para cima, exatamente. Final de set, gente, se você é um atacante, você tem que tomar iniciativa e ir para cima. É melhor, às vezes, perder tomando iniciativa do que tentar ganhar esperando o erro do adversário. Depois do jogo dá aquela dor de cabeça, aquela dor de corno por não ter tomado a iniciativa, né? Então é melhor ir para cima sempre que puder. De novo, recepção de saque, né? Você vê que o Vini tá realmente com problema nessa recepção. Ou ele entra mais no meio da bola, jogando a bola mais para baixo, ou ele ataca essa bola. Porque se ele continuar entrando embaixo assim, vai ficar difícil. É, Maurício, exatamente. A gente percebe, houve a bolinha pegar 2 vezes por causa do atraso, mas para eles lá não tem esse atraso, né? Eles veem a bola corrigida por essa ferramenta que é o pinball, né? E a gente, por isso que é importante jogar com o pinball ligado, porque se você tá com o pinball desligado, você Okay. acaba vendo a bolinha pegar também 2 vezes do outro lado, acha que acabou o ponto e a bola volta, né? Porque você não está vendo o momento exato que o seu oponente bateu na bola. Quando a gente está jogando com gente aqui do Brasil, aí tudo bem, o ping é baixo, então isso não acontece. Mas você vai jogar com gente de outros continentes, é importante aprender a jogar com o pinball ligado. No começo, as 2 primeiras semanas, a mente fica meio bugada com esse negócio, mas depois que a mente acostuma, fica bem fácil de jogar. Tô sentindo o Vinícius bem mais agressivo agora, hein? Fez até um pivô ali na esquerda para atacar de forehand. Já tentou um contra-ataque também no ponto anterior ali de forehand que quase entrou. Tô vendo uma postura dele mais agressiva, né? É isso aí, tem que tentar mesmo. Porque só no controle contra um jogador experiente assim como o Bibitic, não sei se dá certo, né? Essa é a hora de dar o gás. 6-2, manter essa diferença até o final do set. Ó. Tá vendo? Tá entrando na mesa para atacar essas bolas mais curtas. Pena que ele não conseguiu aproveitar a sequência. Tá certo, você tem que tentar atacar mesmo, né? Ele tava entrando muito embaixo, aí você tem que tentar atacar. Vale uma variação de saque agora, hein? Sacou um pouco mais morto, foi para cima. Boa, excelente opção. Boa, conseguiu se recuperar bem ali no meio do ponto. Excelente topspin. Tem 4 match points para fechar o terceiro jogo.
e abrir 2-1 de vantagem, hein? Desperdiçou o primeiro. Ó, você viu, ó, deu um alarme ali do saque que não foi correto e agora ele sacou errado. Ele tá jogando essa bola para trás. E aí, se ele faz 2 vezes seguida, ele perde o ponto. É uma falta, né? Último match point, hein? Desperdiçou 3 já. E agora o BBT vendeu barato. Oh, great. Well played. Yeah, you too. Wonderful. 2-1, isn't it? Yes, yes. Yes. Okay. Just a few seconds to breathe. Tá equilibradíssimo, vocês veem? 11-9 no último set desse terceiro jogo. Agora é hora de manter o gás, né? Tem mais, pelo menos mais um melhor de 3 pela frente. Essa é a hora que quem tá com preparo físico ruim começa a quebrar no jogo, né? Começa a sentir a pressão, começa a sentir o cansaço. Sim, Sérgio, Brasil super bem representado, cara. Desde fevereiro, quando começou a temporada desse circuito mundial, que é promovido pelo Eleven Table Tennis mesmo, né? É o torneio oficial deles, acontece todo mês, ao longo do mês inteiro, né? Então a temporada vai de fevereiro a novembro. E desde que recomeçou a temporada, agora em fevereiro, muitos brasileiros, vocês veem, em fevereiro, eu cheguei na semifinal da Superdivisão. ah, não me lembro o que aconteceu na primeira divisão, mas na segunda o Léo Arata ganhou. Aí em março o Léo Arata ganhou a primeira divisão e o Ted ganhou a segunda. Agora, nesse mês de abril, a gente tem já o Carlos na final da primeira, esperando o vencedor desse jogo, pode ter uma dobradinha brasileira. Na primeira divisão, temos o Rodrigo Léo e o Ted na semifinal, quer dizer, já temos um brasileiro na final garantido. Na superdivisão, eu jogo amanhã contra o ProTT da Grécia, às quartas de final. Em fevereiro, eu consegui ganhar dele pela primeira vez. Vamos ver se eu consigo repetir a façanha. Jogo dificílimo, cara, muito bom. Vamos ver se eu consigo repetir a façanha aí e ir para a semifinal de novo. Na semifinal, o Shane da China ganhou do Anto, que é o número 1 do mundo, francês. Se eu não me engano, a primeira vez que o Shane ganha num torneio do Anto. Foi uma surpresa, foi um jogo de 4-3, um jogaço. E estamos esperando o vencedor entre o ProTT e eu, que joga amanhã à tarde. Ah, Léo, verdade. Fevereiro o Furimba ganhou, You're ready? verdade. Yeah, ready. Yeah. O Furimba ganhou, o Furimba da China, né? Ganhou do Jacob do Brasil na primeira divisão. Foi isso mesmo. Comeback or Foi final? isso mesmo. Então tivemos brasileiro em Oh, fevereiro na nothing. final da primeira No, divisão. it's 2-1. Dino, meu amigo, que saudades, que bom ver você por aqui. A culpa é toda minha, nada, Dino, a culpa é do Dino. Para vocês que não sabem, o Dino Galli, que está ali no chat mandando mensagem pra gente, ele é o responsável de eu entrar no VR. Foi o Dino que me mostrou o primeiro óculos virtual que eu vi na vida. Ele que insistiu para ir lá na casa dele e falar: vem aqui que o jogo de tênis de mesa todo mundo fala que é maravilhoso, que é um simulador ótimo e tal. Eu fiquei meio com o nariz torcido. De repente, um dia que eu fui lá, em 3 minutos eu tirei o óculos da cara e falei: pelo amor de Deus, onde é que eu compro esse negócio? Quanto é que custa? Quero um já. E é ali que começou. Faz 2 anos e 1 mês que eu comprei o meu primeiro headset. 2023, olha só, chegou dia 4 de março de 2023, eu lembro o dia. E o meu primeiro torneio foi em abril de 2023 também. Eu já tinha ponto para jogar a segunda divisão. Na época tinham 5 divisões, né? E eu estava com pontuação já para jogar o que hoje é a segunda divisão.
Isso foi abril, né? Faz exatamente 2 anos. E eu ganhei a segunda divisão. Em maio eu consegui ganhar a primeira divisão também. Mais ou menos o que o Arata fez agora em fevereiro e março, né? E no mês de junho de 2023 eu subi para a Superdivisão. Foi isso aí. E eu comecei a ver esses dias, eu olhei meu histórico aqui. Em agosto, final de agosto, eu entrei. Se eu não me engano, foi final de agosto, isso mesmo. Eu entrei para o top 10 pela primeira vez. E lá estou até hoje, com muito orgulho representando o Brasil. Mas a culpa é sua, Dino, a culpa não é minha, não. Você que me apresentou esse negócio maravilhoso e mudou minha vida. Hoje toda a minha renda vem do tênis de mesa virtual, dando aula e com premiação de torneio. E enquanto eu fico falando besteira aqui, o Vini trucidando o Bibitic no primeiro set do quarto jogo. Parece que o Vini pegou o tempo de bola agora, né? Mas vocês verem como ele está muito mais agressivo, fazendo pivô, coisa que ele não estava fazendo, tomando a iniciativa, sacando um pouco mais curto. Já é outro jogo, né? É outro jogador. E o Bibitic continua perigoso nessas trocas de bola. Percebam que o forehand do Bibitic, a bola não gira muito. Mas ele consegue entrar distribuindo bem no fundo essa bola, normalmente diagonal. Mas a bola dele de backhand gira mais. Essa bola aí, ó. Essa bola tem um giro muito bom. Então ele tem mais facilidade para girar no backhand e no forehand ele joga um pouco mais reto. Erro de saque de novo do Vini. Maurício, respondendo a sua pergunta aqui, o lançamento de bola no VR é diferente da vida real, a sensibilidade é diferente, né? Mas é claro que você treinando em um, você vai ter mais facilidade para fazer no outro, na outra plataforma também, né? No real e no virtual. Então, dá sim, dá certo sim. E no virtual você tem uma ferramenta dentro do jogo, uma configuração, onde você pode ajustar o quanto de esforço que você faz para a bola ir mais alta quando sai da sua mão para sacar. Vai de 0 a 20. E a minha eu uso no 12, por exemplo. Que eu acho que para mim fica mais confortável para jogar bola na altura que eu preciso, fazendo um certo esforço. Mas tudo é treino, tudo é costume, né? E a gente pisca, o Bibitic vai lá e complica a vida do Vini. E já abriu uma vantagem grande agora nesse segundo set, né? Com 6 match points. O primeiro o Vini defendeu, o segundo defendeu também. Tem mais 4 match points o Bibitic. Já fechou com um bom topspin de backhand. Jogaço, hein, gente? Jogaço. Eu já estou fazendo a minha segunda profissão aqui, né? Quando eu não conseguir mais jogar, eu vou virar, como chama isso? Narrador de jogo. Narrador de jogo de tênis de mesa virtual. Tomara que a Casa TV me contrate um dia. Mas eu prometo, galera, enquanto meu joelho estiver funcionando, eu não saio de cima. Eu só não sei quanto tempo isso vai durar. Cada ponto é importante agora, hein? Cada ponto é importante. Lembrando que se o Vini ganhar esse set, ele ganha o encontro todo 3-1, né? 3 partidas a 1. Esse set vale muito, muito pro Vini. Ai. Sorry. Ô, Aloysio, meu querido. Olha, Aloysio, se eu chegar no seu gás, já tá ótimo pra mim, viu? Aloysio é o cara que tem... Quantas mil partidas você já tem, Aloysio? Acho que você é um dos recordistas de jogo, de número de partidas nesse jogo, viu? Aloysio é o cara que joga todo santo dia, cara. Impressionante o gás que esse cara tem. E o Aloysio também é muito importante, porque ele que vende os adaptadores Solid Slime no Brasil, representante oficial. Então, se você quiser jogar tênis de mesa virtual, você precisa de um adaptador de raquete da Solid Slime, que é o melhor do mundo. E hoje a gente consegue, graças ao esforço do Aloysio aí. Fechou, Vini fechou. Thank you very much. Great game. It was a nice match. Very tiring sweat. Yeah.
Wonderful. I wish you good luck in the final. Thank you very much, man. Great. See you around. Guys, what a Vlad? wonderful match. What a wonderful match. Yeah. BB you did super good. That's super hard Yeah, match. yeah. Really Thanks, nice. thanks. Really good. Thank you. Really, This really is it? good. Hope to see you guys soon in the tournament next month. And Okay. congratulations. Really nice match. Everyone in the chat was cheering and rooting for both of you guys. Really nice match. Okay. Yeah. Thank you very much. Thanks. Thank you very much, Baby Chic, and see you around. Yeah. See you. Bye-bye. Bye-bye. Muito bom, Vini. Caramba, hein? Agora sim. Rapaz do céu. Que jogo, Deu hein? umas Que viajadas jogo. legais aqui, hein? Rapaz. Jogaço, jogaço. Parabéns. Final com o Carlos, né? Provavelmente não sou eu que vou transmitir. Vocês vão ter que colocar o jogo na planilha lá do Eleven, né? Tem nas regras ali. Se tiver alguma dúvida, vocês falam comigo depois, que eu ajudo vocês. Tranquilo. Mas tem que colocar lá. Se ninguém for transmitir, dependendo do horário que vocês marquem e tal, aí eu faço a transmissão, com todo prazer. Mas oficialmente quem tem que transmitir é o jogo agora, né? O streaming oficial do jogo, que é o Sulik. Entendi. Então, Beleza. caso ele mande mensagem para vocês falando, ó, por algum motivo, às vezes o horário, principalmente se vocês marcarem jogo à noite, né? Aí fica muito tarde para eles lá na Europa para transmitir. Até fica a dica aí, se vocês puderem jogar à noite, aí o tio Vlad aqui dá um jeito de transmitir para vocês bonitão. Mas Beleza, joguem no horário beleza. que. Tô brincando, joguem no horário que ficar melhor para vocês, combinem direito depois. E aí, caso ele não faça a transmissão, lógico, a gente faz de tudo aqui, a gente combina para eu conseguir fazer, tá? Vai ser um prazer. Tá bom, tranquilo. É doméstico, né? Vai ser duelo doméstico. Vai ser uma festa esse negócio. Maravilha, muito, muito feliz, muito orgulhoso de vocês. Estão jogando muito bem. Vai ser uma final muito Valeu. bonita de assistir, tenho certeza. Valeu, Vlad. Obrigado. É isso aí. Valeu, querido. Valeu. Bom Fechou? descanso aí, bom feriado. Obrigado, igualmente. Falou. Valeu, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, como é que tá aqui no chat? Todo mundo dando parabéns. O Vestre tomando uma para comemorar. O Vestre tá explodindo no ranking, hein? Eu não vou nem contar o segredo dele. Muito bom, final brasileira. É isso aí, galera. É isso aí, muito bom. A Luísa, 1.220 horas jogando. Isso deve dar. Porra, deve dar umas 10.000 partidas já. Você é louco, Luiz. Monstro. So, Rovoy, thanks for joining us. It was a really nice match. BB Chick played really, really nice. That match could go for any of the players. Like they're both winners. Really, really good. Very proud of the Brazilian for the performance, of course, but BB Chick played really nice. David, thank you so much for joining us. And see you soon, guys. See you in the next streaming. We're gonna have a Brazilian final in the second division this month between Carlos and Vini Correa. Muito bom, muito bom. Abraço todo mundo aí. Foi um prazer mais uma vez. Vamos com tudo aí, que tem mais Brasil pela frente. Abraço, fiquem bem.